Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriela Mazei e hoje nós vamos falar: a maneira como você trata o seu filho é a maneira como você gostaria de ser tratado? Oiê, meu nome é Gabriela Mazei e hoje... Michele, posso voltar aí de novo? E aí eu fui no dia seguinte, fui no outro dia, eu comecei a dar aula e eu comecei parece uma pergunta meio óbvia, né? E parece uma pergunta meio sem muita reflexão, né? Mas na verdade nós vamos abordar esse tema hoje justamente porque a gente percebe muito que muitas pessoas acabam agindo, pais, educadores e afins. A gente não conversa aqui só com pais, né? Na verdade, você trata seu aluno como você gostaria de ser tratado, né? Percebemos que as pessoas acabam agindo muito no piloto automático, né? E aí, quando você vai chamar a atenção do seu filho, muitas vezes, quando ele faz algo de errado, a gente acaba perdendo. Eu falo do seu filho, mas é na verdade do seu filho, do seu aluno e afins, né? Da criança que você cuida. E você pode acabar perdendo um pouco aquele cuidado de dizer, sabe? De falar, de dirigir a palavra. E acaba sendo muitas vezes de forma grosseira, ou acaba se irritando e falando coisas que não deve, ou até gritando com o seu filho, né? E na verdade, todas as ações que seu filho, seu aluno tem, ele busca das relações que ele tem, né? Que é na escola, que é em casa, que é no convívio do dia a dia. Então, se você está em casa e aí vamos supor, seu filho está desenhando na mesa, aí ele começa a pintar fora da mesa, fora do papel e indo para a mesa. E aí você vai lá e chama a atenção dele: filho, não era para você ter pintado, não sei o que lá na mesa, né? Ele se assusta, né, com aquela situação e ele aprende que se ele pintar fora da mesa, automaticamente eu tenho que gritar para alguém parar, para ele parar, né? Por que você fez isso? Aí tem a questão do direcionamento do porquê. Por quê? Porque o porquê está sendo muito utilizado, na verdade, para direcionar uma ação no sentido de negativo. Por que você fez isso? Por que você não foi tomar banho ainda? Por que você não se trocou? Por quê? E aí a gente vê simplesmente as crianças repetindo essas ações, né? Então quando a gente está na escola e a gente percebe que uma criança está pintando na mesa, ela grita: não pode pintar aí! Ela já grita logo pro amiguinho dela, porque ela aprendeu que é dessa maneira que você corrige o outro, né? Então eu, como professora também, consigo ver muitas coisas que acontecem na sala de aula, né, comigo, com os meus professores também, que, como eu falei, já tenho a Ativa 7, assessoria. Então, tudo que acontece com os outros professores, a gente tem um grupo de estudos que a gente vai debatendo e a gente vai trazendo, né, coisas do dia a dia. E conversando com alguns amigos da educação física, que eu sou educadora física, eles falaram de comportamentos e eu comecei a pensar e a gente começa a entender de onde vêm esses comportamentos, né? E os comportamentos, eles são muito estudados, principalmente porque parte dos nossos atos são apenas hábitos. Então eu entendo que a gente vive no piloto automático, né? Porque uma vez que a maior parte dos nossos comportamentos são hábitos, e aí eu tenho um livro que é muito legal, que é O Poder do Hábito, e ele fala como é feita a construção do hábito, como que o hábito acontece e como ele se torna piloto automático no nosso dia a dia, né? Então muitas vezes, lá, por exemplo, lá no livro vai explicar, depois para quem quiser ler com carinho, mas assim, quando você acorda, um dia você pensou: hoje eu vou escovar os dentes e depois eu vou tomar café, ou vou tomar café, depois eu escovar os dentes, eu vou fazer essa rotina. Quando você vai mudar o seu hábito, ou quando você deixa de fazer, você sente falta, alguma coisa não está completa. Enfim, eu quero gravar um dia explicando exatamente como forma o hábito, porque eu acho que é muito relevante
a gente pegar esse livro e entrar mesmo no como funciona essa questão comportamental do hábito. Mas então, levando para a relação do dia a dia, a gente tem na nossa cabeça neurônios espelhos, então automaticamente a gente copia o que a gente está vendo, né? A gente quer, para a gente conseguir se sentir confortável dentro do ambiente, a gente se relaciona e tenta agir da mesma maneira que o próximo, para que a gente consiga ficar mais confortável. Então, se eu tenho o hábito e o neurônio espelho e as outras culturas sociais, imagina o quanto isso pode ser agravante dentro de uma formação de uma criança, né? Então eu tenho já o hábito de gritar, eu já tenho o hábito de ficar gritando e respondendo a todos com um berro, com um grito. Aí eu vou lá, tem a questão comportamental, além da questão comportamental, tem a questão da neurociência que explica a questão do neurônio espelho. E aí a pessoa me copia. Então a criança que ainda está em fase de desenvolvimento, a criança que ainda está aprendendo as coisas, que está fazendo a construção cognitiva, ela está copiando os meus comportamentos, isso ela só vai replicar e levar para frente. Então a gente não pode simplesmente sair brigando com uma criança porque ela está gritando, porque se ela está gritando é que ela viu alguém gritando e alguém deve ter gritado com ela e deve ter ensinado que é dessa maneira. Então a gente tem que sempre repensar nas coisas e não simplesmente sair julgando, né? A criança tá assim porque ela é mal educada. Não, tá, tudo bem, ela deve estar mal educada agora, mas por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Eu tô indo nesse vai e volta, mas eu acho que fica claro de entender que um processo leva a outro, né? Uma ação leva a uma reação e que tudo existe um porquê. Então eu não vou ficar julgando simplesmente por julgar, eu tenho que entender, eu tenho que fazer o exercício de me pôr no lugar do outro. Pera lá, ele está passando por isso, mas o que de fato aconteceu? Por que ele está tão estressado? Por que ele está gritando? O que está acontecendo? Né? E aí a gente tem todo um trabalho para ser desenvolvido depois de entender então tudo isso e querer alterar ou não o comportamento da criança. Então, o que você está passando? Né? Na verdade a mensagem é essa, o que você está passando? Qual a pessoa que te vê hoje, ela está vendo o quê? O que vocês estão sendo de exemplo? Né? Uma vez que eles as crianças copiam os adultos, uma vez que as crianças copiam outras crianças, então eu ensino assim para o meu filho, eu ensino assim para essa criança, aí meu filho chega na escola dele e ensina outra criança que é dessa maneira. Então, a primeira coisa a ser feita é sempre o copiar. Isso também serve para as coisas boas, né? Se você ensina seu filho a ajudar, a cooperar, a trabalhar em equipe, ele também vai passando isso para os amiguinhos. E se não pode uma coisa, ele já fala, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode bater no amiguinho. São coisas que a gente tem que parar para refletir e entender no nosso dia a dia o que a gente está fazendo para dar de benefício ou malefício para as nossas crianças, né? Então essa foi a dica de hoje. Na verdade, dica não, esse foi o tema de hoje e é um tema bem reflexivo. Eu acho que a gente pode abordar mais vezes isso e trazer mais exemplos. E aí, se você tiver algum exemplo para dar que a gente possa colocar no nosso canal, coloque aqui no comentário, compartilha, manda e-mail pra gente, manda vídeo pra gente, a gente vai fazendo as edições para colocar no nosso canal também. Se tiver algum exemplo, algum modelo que você queira divulgar, não, compartilhar com outras pessoas, por favor, escreva pra gente. A gente tem uma página no Facebook chamada Criança em Crescimento e lá a gente também está atendendo em relação a comentários que vocês queiram colocar ou coisas que vocês queiram compartilhar. Se inscreva se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos e é isso. Obrigada. Tchau!